dentro dele. A Afro está fazendo uma reflexão aqui. Podemos trazer o caso de Paulo de Tarso, que na condição ainda de Saulo, que perseguindo Jesus através dos cristãos da época, ele vai até Damasco para aprisionar e matar Ananias, e que no meio do caminho, Jesus, se compadecendo dele, o encontra naquele grande encontro terapêutico colocado no livro Paulo Estevão, e ele cai em si e se renova totalmente. Aí muitos vão dizer, mas Paulo de Tarso já era um espírito bem desenvolvido. Esse encontro com o divino em nós, com Deus e com Jesus, que é o Espírito crístico que nos leva a Deus, pode ser adiado muitos séculos, muitos milênios, mas nunca impedido. É importante lembrar disso, e nas atividades mediúnicas, lidando com esses espíritos, nós devemos ter sempre isso em mente. Algo no espírito, minimamente que seja, tem sintonia com o que nós estamos fazendo. Porque caso contrário, o dialogador pode pensar, não adianta nada o que eu estou falando, esse espírito não tem jeito. Muitos poderão pensar assim, se não fizerem essa reflexão. Lá no nível mais profundo do espírito, há uma ressonância com aquilo que eu estou propondo para ele. Esse é o grande objetivo. Nós vimos agora há pouco que o objetivo não é demover o espírito das suas crenças, mas de refletir com ele pontos que ele pode não pensar naquele momento, mas no momento futuro, como espírito imortal que é, como essência divina que é, ele vai pensar. E esse futuro, depois que ele é trazido na reunião mediúnica, ele não é tão longo assim. Até os espíritos que estão sendo exilados, eles são exilados com a imagem de Jesus na própria mente, com uma reflexão que vai auxiliá-lo na futura reencarnação num planeta primitivo. Por que isso acontece? Porque lá no nível profundo é isso que ele quer. Ele não está sendo violentado no seu livre-arbítrio, como muitas vezes a gente pode parecer. Nossa, Deus chega um momento que violenta o espírito e leva ele para um outro planeta. Não é isso jamais. Lá no nível profundo, o espírito quer isso. Ele quer sair das trevas em que ele mergulhou por rebeldia e orgulho. E a partir do momento que ele é conduzido a esse movimento, a esse caminho, chega um momento que não tem volta mais. Por isso que nas reuniões mediúnicas nós devemos estar sempre com isso em mente. É um filho pródigo voltando para casa. Sempre, sempre. Tá? Qualquer que seja a condição desse filho pródigo. Pode-se argumentar que o Paulo de Tarso era o vaso escolhido, e realmente era um espírito já preparado para a tarefa que veio, só estava desviando do caminho. Mas ele lembra do Ben Sadok, do livro Transição Planetária e do Amanhecer de uma Nova Era, que no Transição Planetária termina o livro com o início do atendimento dele. E no livro Amanhecer de uma Nova Era, quem não leu ainda, vale a pena ler essas duas obras de Filomeno de Miranda, é a conclusão do atendimento dele algum tempo depois. Mas por quê? Porque apesar dele ser um espírito, dele estar ainda empedernido no mal, séculos nas trevas, o movimento dele já era de cansaço daquilo. Bastou 1 minuto em contato com a mãe, ele cedeu àquilo que traz dentro de si, que é a essência divina.
Outro caso clássico é o do livro Libertação, a libertação do Gregório. Gregório já estava na dimensão espiritual fazendo mal como soberano das trevas 800 anos. Bastou alguns minutos com Matilde, que foi a sua mãe, na última existência no corpo, há mais de 800 anos, né, aquele espírito maternal vem, o envolve, ele se derrete literalmente e se entrega a ela, saiu nos braços da mãe, diretamente lá nas trevas, sem a participação de um médium encarnado, como nós falamos, está lá no livro Libertação. Sim, aí a Afro lembra, durante esses 800 anos, muita coisa foi feita para ajudá-lo, e uma das coisas que mais ajuda o espírito é a oração intercessória. Então Matilde, durante 800 anos, deve ter orado, né, com certeza, né, isso é certeza absoluta, orado diariamente por ele. E a energia da oração intercessória, ela vibra no espírito, o convidando à conexão com a essência divina que ele é. Então o tempo todo fica vibrando na psicosfera do espírito. Chega um momento que esse cansaço, por menor que seja, ele entra num ponto de mutação. Quando há esse ponto de mutação, por isso que a oração, uma das técnicas, depois o Lacordaire vai falar isso amanhã, é uma técnica, é um recurso, melhor dizendo, não é uma técnica, é um recurso fundamental no atendimento dos espíritos, né? No nosso próprio atendimento, nossa melhoria e na melhoria dos espíritos. O Mildo faz uma reflexão aqui na frente, no sentido de que, baseado na própria parábola, o espírito, pelas culpas que cria pelo próprio afastamento às terras longínquas, ele entra num processo de, não aí de indignidade, mas de inferioridade, não se acreditando mais filho de Deus e merecedor da misericórdia divina. Exatamente isso que acontece. Então, quando ele entra nesse movimento egóico intenso de não ser merecedor da misericórdia divina, que ele não está mais sendo acolhido por Deus, ele mergulha nesse mal cada vez mais intenso, tanto dentro de si quanto fora de si. E aí, nesse movimento, ele é um movimento que resseca o espírito, que vai fazendo com que ele cada vez mais mergulhe nessas terras longínquas. Só que isso é extremamente desvitalizador e tira o espírito do eixo dele mesmo. Cedo ou tarde ele vai cansar disso. Quando ele cansar, o que ele mais quer? Voltar para a casa do Pai. Podemos ter certeza que o que ele mais quer é voltar para a casa do Pai, mesmo que num primeiro momento ele ainda não esteja consciente desse caminho. Ele está subconsciente desse caminho, mas cedo ou tarde ele vai se conscientizar e vai mudar. Tanto é que os espíritos exilados, o que acontece com eles? Quando eles são exilados, e diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, eles trabalham ardentemente para retornar ao planeta do qual foram exilados, para voltar para os seus amores. Não há espírito, por mais empedernido no mal, que não tenha os seus amores. Nós citamos aí o caso da Matilde com o Gregório, da mãe do Eliakim, né, na outra obra. Então todos, Marquês de Sade no Sexo e Obsessão, não há espírito que não tenha os seus amores, porque nós somos espíritos criados por Deus para sermos almas umas das outras, espíritos vinculados intensamente em quaisquer condições que nós estejamos, e nessa condição não apenas o amor divino diretamente, mas o amor daquela alma ligada a nós vai nos proporcionar o resgate de nós mesmos.
Nós vemos isso em reuniões mediúnicas muitas e muitas vezes. Almas, não apenas mães, mas pais, às vezes filhos, irmãos, né, amigos que tiveram relacionamentos profundos, porque é relacionamento de alma para alma. O mais comum são as mães, porque essa relação de mãe e filho é tão intensa, que o espírito foi, às vezes, uma vez filho daquela pessoa. Aquela relação é para sempre. A gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Se esse cansaço é o tropismo divino eclodindo da criatura, na verdade o tropismo divino ele é para todos, independente de estar cansado ou não. Na hora que o espírito cansa, ele se conecta com o tropismo divino, tá? Porque a luz divina para todos nós nunca cessa em qualquer condição, né? Seja aquele que está em terras longínquas ainda não se cansou, seja para aquele que cansou. Na hora que ele cansa, há uma conexão na vertical da vida. A reunião mediúnica é para estimular o aprofundamento dessa busca na vertical da vida, tá? Isso o Afro vai falar mais para frente, é a quarta etapa do diálogo terapêutico. Auxiliar o espírito à busca da vertical da vida. Quando ele cansa, ele vai iniciar a volta. Ainda não é a volta. Deu para entender? A volta é chegar na casa do Pai. Ele inicia, mesmo sem perceber, o caminho de volta. O Romildo faz uma reflexão que o amor e a compaixão deve ser exercitada em todos os momentos, não apenas na reunião mediúnica. Claro que se ele for apenas na reunião mediúnica, vai ser uma farsa, vai ser uma hipocrisia, que eu falo doce com o espírito, depois viro as costas, falo duro com o encarnado que está ao meu lado. Isso é muito comum no movimento espírita, a fala doce, entre aspas, que na verdade não é doce, é melíflua, com os espíritos desencarnados, que são chamados até de irmãozinhos por muita gente, e vira as costas, e a pessoa trata às vezes de uma maneira indiferente, ou às vezes até cruel, o companheiro do lado, principalmente aqueles que estão dentro da nossa própria casa, né? Acontece muito. Então amor e compaixão sempre, senão não é amor e compaixão, é um arremedo dessas virtudes. Casa do Pai é a essência do espírito a ser atendido. Então essa volta para casa não é possível impedir de ser realizada. Todos nós fomos criados para isso. Não é o que está lá na questão 540 do Livro dos Espíritos? Do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Todos, sem exceção, vamos nos tornar espíritos puros. Então isso é a onipotência do Criador dentro de nós, é impossível impedir isso. Então saber e sentir isso nas reuniões mediúnicas é fundamental, para que nós façamos o nosso trabalho com eficiência e eficácia. Pai representa Deus, e no caso da reunião mediúnica, os espíritos superiores que realizam as suas atividades em nome de Deus e de Jesus, com amor e compaixão. Então os espíritos superiores em sintonia plena com Jesus e com Deus sabem definir o que cada espírito necessita. Eles sabem a história do espírito de todo sempre, em cada atendimento. Não imaginemos espíritos superiores desconhecendo o que se passa nas trevas, no umbral, em qualquer situação que o espírito esteja. Eles conhecem todos os detalhes. Um espírito que vai ser atendido, todos os detalhes são conhecidos por esses espíritos. Por isso que na parábola eles representam o Pai, que recebe o filho pródigo com amor e compaixão. Servos. Quem são os servos? Os trabalhadores encarnados das reuniões mediúnicas. Todos os trabalhadores são os servos. Os servos que o Pai pede para trazer o quê? Trazer as roupas, trazer a sandália, os anéis.
Então, esses são os servos, somos nós, os trabalhadores encarnados, que vamos trazer tudo aquilo que vai gerar o que para o espírito? Um alívio, um conforto. O anel representa a aliança entre o espírito e os servidores de Jesus para criar uma aliança com Deus, para iniciar um caminho na vertical da vida. Então, o grande objetivo da reunião mediúnica é favorecer esse caminho na vertical da vida. Quem faz isso é o espírito. Nós vamos ser convidados a auxiliá-los nesse caminho, nessa aliança. Então, por isso que é o servo que traz o anel. O anel que vai ser colocado para que o espírito faça essa aliança consigo mesmo, essência, e com Deus. Se esse anel tem a ver com o carinho do acolhimento, o amor, a compaixão, sim. Porque se não houver isso, não vai haver o despertamento para essa aliança. Então veja que o pai recebe com íntima compaixão e solicita que o servo traga os recursos. Então, quando o servo traz os recursos, ele vai trazer de bom grado. Ele não vai trazer como o irmão mais velho, de faz de conta, que fazia de conta que estava numa sintonia com o pai, mas não estava. Sandália e as roupas também, todos os recursos materiais. É o consolo espiritual que produz o conforto espiritual. Então, o espírito que estava naquela condição perturbada, perturbadora, e recebe essas energias, ele entra nesse estado de conforto, de consolo espiritual. Banquete. O pai não pede para o servo matar o boi cevado e tudo lá para fazer um banquete. É a própria reunião mediúnica na qual acontecem os júbilos, pois os espíritos atendidos estavam perdidos e se encontraram. Então, aquele ambiente da reunião é um ambiente de encontro em que vai ser feito o banquete celestial, esse banquete da doação dos servos que doam migalhas, do pai que doa praticamente todos os recursos. Os servos vamos doar aquilo que é da nossa parte, aquilo que nós realmente, porque vejamos, a sandália não é nossa, os anéis não são nossos, as roupas não são nossas, o boi não é nosso, nada disso é nosso. O que é nosso? O serviço. Então, a forma como nós servimos, isso é nosso. Tudo mais vem de Deus. E os espíritos superiores como instrumentos nesse processo. Mas nós vamos participar do banquete? Vamos, como servos desse banquete, como se fôssemos garçons de uma festa. A festa não é nossa, as iguarias servidas não são nossas, nada daquilo é nosso. O que é nosso é o serviço. Se servirmos bem, estaremos fazendo a nossa parte. Se servirmos mal, nós estaremos no banquete, mas não será satisfatório a nossa permanência naquele banquete. Se o Humilde pergunta se é no banquete que nós oferecemos os esforços de transformação que estamos fazendo, se formos servidores fiéis, sim. Porque há muita reunião mediúnica que não se torna um banquete, que as pessoas estão simplesmente por estar, porque é interessante lidar com os espíritos. Agora, se nós tivermos uma reunião séria, com objetivo desse tipo que nós estamos trabalhando, aí sim seremos servidores que estaremos oferecendo o nosso quinhão, a nossa parte. O filho mais velho representa os dirigentes e trabalhadores de centros espíritas, ou que se dizem espíritas, que acreditam ser desnecessários o acolhimento amoroso dos espíritos nas reuniões mediúnicas, realizando supostas atividades mediúnicas sem diálogo fraterno ou não as realizando.
Então, há no movimento espírita duas correntes hoje em se tratando de ideias desconectadas com essa proposta. Existe uma parte do movimento espírita que diz que as reuniões mediúnicas deveriam ser abolidas todas, por causa dos desmandos, das dificuldades que têm surgido em muitas atividades mediúnicas. Muita mistificação, muitos problemas. Então, vamos abolir, penso, esse grupo. Agora, se nós fôssemos abolir tudo que o ser humano usa mal, o que sobraria? Nada. Tem médicos que abortam, então vamos abolir a medicina, vamos tirar, todos os médicos deixam de ser médicos, porque tem médicos que usam mal, tem uns que usam para mercantilismo. Vamos abolir a justiça, porque tem muitos juízes corruptos que fazem mal à justiça. Então se nós fôssemos abolir tudo aquilo que o ser humano usa mal, não sobraria nada na face da terra. Então existem aqueles que abusam, existem os que usam bem. Outro grupo, maior ainda do que esse, é aqueles que estão introduzindo práticas esdrúxulas dentro dos grupos que se dizem espíritas, mas não estão em sintonia com a proposta de Jesus e Kardec, que práticas que não necessitam do diálogo terapêutico. Não, nós estamos numa necessidade muito grande, então os espíritos têm que ser levados, quer eles queiram, quer não queiram, e o processo obsessivo precisa cessar definitivamente. Então arranca-se o espírito que está obsidiando as pessoas. Existem algumas práticas que diferem de nome, mas o processo é o mesmo. Vejamos, se as coisas fossem assim, por que haver o movimento de respeito ao livre-arbítrio do Espírito, o movimento amoroso de acolhimento? Tudo que Jesus ensinou seria uma farsa, se as coisas fossem assim. A lei de liberdade seria irreal. Não, chega um momento que você precisa tolher a liberdade de ação do espírito desencarnado, porque ele está prejudicando o encarnado. Será que faz sentido algo assim? Se nós refletirmos do ponto de vista das leis divinas e do ponto de vista dos ensinamentos evangélicos, algo assim não faz sentido algum. Então, só é possível realmente uma prática mediúnica com Jesus, dentro dos moldes kardecianos, dessa forma, em que se acolhe afetivamente os espíritos para auxiliá-los a se acolherem também, da forma como nós falamos até agora. Resumidamente, podemos dizer que o filho pródigo representa aqueles que se equivocam, seguindo o caminho do desamor, e ao perceber o equívoco, cai em si, entre um conflito de consciência, lembra-se que na casa do Pai há abundância de amor e resolve por retornar ao amor do Pai para se reabilitarem perante a própria consciência, dentro de todas essas possibilidades que nós falamos. A psicoterapia espiritual tem como objetivo estimular os espíritos a essa reabilitação, em quaisquer condições que estejam, dentro dos vários níveis que colocamos já. No contexto que estamos estudando, a casa do Pai também é a reunião mediúnica, mas é principalmente a essência do Espírito, onde deve haver abundância de pão para o banquete, para todos os filhos pródigos desencarnados que a buscarem, e que devem ser recebidos com íntima compaixão e alegria, de modo a que possam voltar para casa, ou seja, auto-encontrarem essencialmente. Então, por uma extensão, nós podemos dizer que a reunião mediúnica é
também a casa do Pai, onde acontece o banquete. Mas esse banquete só vai acontecer verdadeiramente na essência do Espírito, quando ele volta para casa se auto-encontrando. Ele que estava perdido se auto-encontra. O Romildo coloca que quando aparecem espíritos empedernidos no mal, pode haver julgamentos, medo. Se for, é porque as pessoas ainda, se isso acontecer, é porque as pessoas que participam dessa reunião ainda não entenderam o verdadeiro sentido da reunião mediúnica. Mas se as pessoas tratam mal, agridem um espírito porque ele está empedernido do mal, ou sente medo dele, porque ainda não entenderam o real sentido disso tudo que estamos trabalhando. E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. É dessa forma que Deus sempre vai nos tratar, com íntima compaixão, com misericórdia e amor. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então essa alegria, todas as reuniões mediúnicas sérias, em que nós atendemos os espíritos dessa forma que trabalhamos agora nessa primeira etapa do seminário, nós sentimos essa alegria. Os médiuns às vezes estão cansados, às vezes até esgotados. Tem hora que nós que atuamos como auxiliares do psicoterapeuta espiritual, temos assim, dá vontade de tomara que tenha um colchão aqui para a gente ter uma deitadinha, porque a perna chega até a amolecer de tanta que tão intenso que é o trabalho. Ao final, todos nós que participamos nós estamos falando da nossa reunião mediúnica, estamos cansados, mas muito felizes por termos sido instrumentos, servos daquela tarefa. Isso acontece no nosso caso todas as segundas-feiras. Nós estamos aqui e sentimos isso quando o espírito estava morto, psicologicamente falando, e revive, que estava perdido e foi achado. E aí o júbilo que isso gera é muito grande para todos os participantes daquela reunião. Para todos os servos, por menor que seja o quinhão de cada servo, desde o médium que o recebeu, passando pelo psicoterapeuta espiritual, até o servidor que simplesmente aplicou um passe ali, todos se rejubilam. É esse o caminho. Nesta parte da parábola, Jesus nos oferece uma reflexão sobre quais as virtudes que somos convidados a desenvolver para realizar uma excelente psicoterapia espiritual na reunião mediúnica de todos os filhos pródigos que a buscarem. Realizada com íntima compaixão e realizada com afetividade, amor, alegria e regozijo. Quando nós agimos assim, tudo flui e nós oferecemos a nossa parte, damos o nosso quinhão como servos de Deus e de Jesus.